Fala, galerinha guerreira! Estamos de volta para dar continuidade às nossas escolas literárias, né? O estudo das nossas escolas literárias. E hoje nós vamos ver a última escola do século XIX, a escola que fecha o século XIX, que é o simbolismo. O simbolismo é uma escola bastante curta. Ela aconteceu basicamente na última década do século XIX. Em Portugal, ela surge em 1890, com uma obra chamada O Aristos, do Eugênio de Castro. Isso aí é uma palavra inventada, é um neologismo, né, para esse título. E aqui no Brasil, oficialmente, o simbolismo começa em 1893, com o livro Broquéis, do Cruz e Souza, nosso principal poeta simbolista aí. Para vocês terem uma ideia de como é uma escola curta, em 1902, nós vamos ver na próxima aula, começa oficialmente o chamado pré-modernismo aqui no Brasil. Então, de 1893 a 1902 seria o período, né, oficial de duração do simbolismo. O simbolismo, quando ele aconteceu, ele não teve destaque, ele passou meio despercebido. Havia a literatura realista, naturalista, principalmente a poesia parnasiana, que tinha um grande prestígio, né, nessa época, nesse final de século, nessa segunda metade do século XIX, e o simbolismo ficou meio que ofuscado por esse prestígio, principalmente da poesia parnasiana. Além disso, o simbolismo é uma poesia um pouco mais complexa, né? Aliás, bem mais complexa, e ela não teve repercussão na época em que ela aconteceu. Mas depois nós vamos ter, no início do século XX, mais para a segunda fase do modernismo, um movimento chamado neossimbolismo, que recupera os aspectos do simbolismo. Então, poetas modernos, poetisas modernas, recuperaram aspectos simbolistas em parte da sua poesia. E aí, os autores originais do simbolismo, né, o próprio simbolismo do final do século, passou a ser mais valorizado aí pela crítica de uma forma geral. E o simbolismo, gente, ele surge de uma espécie de dissidência com os parnasianos. Os simbolistas não concordavam com o excesso de materialidade dos parnasianos. Talvez por isso mesmo, a primeira característica da escola simbolista é uma oposição ao materialismo parnasiano. Os simbolistas afirmavam o seguinte: os parnasianos, na ânsia de combater os românticos, acabaram cometendo o mesmo erro dos românticos. Vejam, relembrando, os parnasianos, eles faziam uma poesia que era o oposto da romântica, porque eles alegavam que os românticos distorciam a realidade pelo excesso de sonho, de fantasia, de subjetividade. Então eles se propuseram a fazer o contrário disso, uma poesia em que não houvesse sonho, fantasia, subjetividade e emoção. Na concepção dos simbolistas, eles acabaram cometendo o mesmo erro, só que no outro extremo, porque na concepção simbolista, o mundo não é só sonho, fantasia e imaginação como os românticos, mas o mundo também não é só matéria, razão, como os parnasianos. Na concepção simbolista, o mundo é uma fusão da subjetividade com a objetividade, do individual com o racional, com o objetivo. E eles justificavam isso dizendo o seguinte, ó: o mesmo objeto observado por duas pessoas diferentes nunca será visto da mesma forma. Você pode pegar um exemplo. Você assiste um filme, adora o filme, indica para um amigo e tal, aí o amigo vai assistir e volta: não gostei. Como não gostou se é o mesmo filme? O filme é o mesmo, mas a pessoa é diferente. Cada pessoa tem uma maneira única, particular de ver o mundo, que é resultado da sua experiência de vida, do seu conhecimento específico sobre aquele assunto, do seu estado de espírito, momento. Tudo isso influencia na maneira como nós vemos o mundo à nossa volta. Então, o mundo é realmente resultado dessa fusão entre a subjetividade e a objetividade. E o poeta simbolista se propõe a fazer uma poesia que mostre essa fusão. Mas como fazer isso? Se eles fazem uma poesia expressando a sua visão particular daquilo, eles caem no mesmo erro dos românticos, a subjetividade, a distorção subjetiva. Se eles fazem uma poesia privilegiando a materialidade, o objeto em si, deixando de lado a subjetividade, eles caem no mesmo erro dos parnasianos. Como fazer uma poesia que mostre essa imagem que funde, que mistura subjetividade e materialidade?
Solução encontrada por eles. Eles criam uma imagem daquele objeto que pode significar qualquer coisa, até mesmo aquele objeto. Ou seja, eles deixam essa imagem o mais vago, o mais impreciso, o mais fugaz possível, para que cada leitor interaja com aquele texto e crie a sua própria imagem daquele objeto. Por isso, a arte simbolista também é conhecida como arte da sugestão. A marca característica do simbolismo é o oposto das marcas características do parnasianismo. O parnasianismo é voltado para imagens físicas, concretas, materiais, precisas, exatas. O simbolismo é o contrário. O simbolismo privilegia imagens extremamente vagas, imprecisas, nebulosas. A temática também é o oposto. A temática parnasiana sempre vai em cima daquilo que é material, daquilo que é concreto, daquilo que é palpável. O simbolista vai em busca da temática abstrata. Vai falar da alma, vai falar do sonho, da angústia, do desejo de tocar a luz, de abraçar o som, coisas completamente abstratas. Talvez por isso mesmo, a poesia simbolista não é uma poesia feita para ser entendida racionalmente. Tem poemas simbolistas que nem o próprio poeta simbolista saberia dar uma interpretação lógica para aquilo, porque eles buscam exatamente a ausência da lógica. Eles querem que aquilo seja sugestivo, daí a expressão arte da sugestão. Então, como que se cobra, por exemplo, um poema simbolista numa prova, num concurso, num vestibular? Geralmente também é uma questão de identificação. Ou seja, você tem que ser capaz de identificar, de entender que aquilo é um poema simbolista e também de justificar por que é um poema simbolista. E para identificar um poema simbolista, basta você observar com cuidado os recursos que eles usam para criar esse efeito sugestivo. Para conseguir essa arte da sugestão, eles lançam mão de alguns recursos que ficam muito claros, muito evidentes ao longo da sua poesia. Identificar esses recursos é uma forma de identificar e justificar que um texto é simbolista. O principal deles, sem dúvida nenhuma, é a musicalidade. A música, gente, ela é sugestiva por esse... De todas as artes, a que tem maior poder de sugestão é a música. Não sei se você já percebeu isso. Quando você escuta uma música, você é automaticamente sugestionado por ela. Se é uma música triste, você já vai ficando macambúzio. Se é uma música alegre, você já vai ficando animado. Se é uma música dançante, você já começa a se agitar. É automático. A música tem um alto poder sugestivo. E por isso, os simbolistas vão explorar ao máximo a musicalidade do texto. Eu não estou falando aqui de voltar aos tempos medievais e fazer a poesia acompanhada com um instrumento musical. É explorar a musicalidade da própria linguagem. E isso é conseguido através de alguns recursos práticos. Principalmente a seleção vocabular, as palavras mais sonoras, o uso de rimas externas, no final dos versos, rimas internas e principalmente duas figuras de linguagem que são muito comuns na poesia simbolista. A aliteração e a assonância. A literação e a assonância são figuras de linguagem que são formadas a partir da sonoridade, da repetição de determinados fonemas, determinados sons dentro de palavras ou em palavras seguidas. Quando eu repito fonemas consonantais, eu repito consoantes, eu tenho aliteração. Vozes veladas, veludosas vozes. É muito evidente, é muito fácil de perceber que aí você tem uma repetição proposital do fonema V, criando um efeito sonoro. A assonância é a repetição de vogais, de sons vocálicos. Formas alvas, brancas, formas claras. É fácil perceber a repetição da vogal A formando um efeito sonoro. Então, guarda isso. A aliteração repete consoante. A assonância repete vogal. Se você tiver dúvida, associe assonância, som, sonoridade, com vogal.
Vogal é sempre sonora, você não tem vogal muda, vogal é sempre base de sílaba. Então associa sempre som de assonância com vogal, e aí você não confunde. Gostou da dica? Outro recurso muito utilizado pelos simbolistas é o cromatismo. O uso sugestivo das cores. As cores já são simbólicas por natureza, elas já trazem uma simbologia embutida. O vermelho simboliza a paixão, o verde simboliza a esperança, o branco a paz, o preto simboliza a morte e assim por diante. Sabendo disso, os poetas vão criar sequências de imagens em que predomina uma determinada cor para sugerir um determinado estado de espírito. Vamos supor que eles queiram sugerir uma sensação de paz, de tranquilidade. Imagens que predominam o branco. Uma sensação de desejo ardente, de sensualidade. Cor vermelha. Uma sensação gótica ligada à morte. Cor preta. E assim por diante. Cromatismo é outro efeito muito utilizado pelos simbolistas para atingir a sua sugestão, o seu efeito sugestivo aí. Outro recurso que eles usam muito é a sinestesia. Sinestesia é uma figura de linguagem que consiste em você misturar os sentidos naturais. Tato, olfato, visão, paladar e tal. Quando se cria uma expressão em que você mistura esses sentidos, você tem o que a gente chama de sinestesia. Por exemplo, o aroma colorido das flores. Aroma é olfato. Colorido é visão. Aí você tem uma sinestesia. E observe que as expressões sinestésicas, elas também fogem à lógica. São imagens abstratas, né, que não têm lógica. Afinal de contas, cheiro não tem cor. O doce som dos violinos. Som tem sabor? Não tem. Então, essas expressões sinestésicas, elas, além de criar um efeito sugestivo, elas vêm ao encontro também daquela busca, né, do transcendental, daquilo que foge à lógica racional, material das coisas, que é uma coisa que o simbolista defende muito aí. Também podemos observar alguns outros recursos sugestivos, não tão fortes, não tão expressivos, mas que também aparecem com frequência na poesia simbolista. Como, por exemplo, o uso de frases nominais. Às vezes eles conseguem fazer uma estrofe inteira sem usar verbo. A frase nominal, gente, ela deixa tudo mais solto, mais vago, mais impreciso. O que amarra, o que dá ação é o verbo. Se você tira o verbo, fica tudo mais solto, mais sugestivo. Uso de iniciais maiúsculas em palavras que não exigem iniciais maiúsculas. Sabe? Substantivos comuns no meio da frase escritos com letra maiúscula. Mistério, sonho, alma, com letra maiúscula. É uma forma de chamar a atenção para a essência dessa palavra. Não é um sonho qualquer, é a essência de sonho. Aí eles usam a letra maiúscula. E claro, não poderia deixar as reticências, os 3 pontinhos. Qual é a função da reticência? Não é deixar algo sugestionado, sugerido? Então, o uso da reticência também é muito comum na poesia simbolista. Então, sintetizando aí, quando você estiver diante de uma poesia simbolista e estão pedindo para você identificar uma característica simbolista, algo que justifique ela ser simbolista, procura pelos recursos sugestivos. As imagens vagas, imprecisas, nebulosas, que deixam uma atmosfera sugestiva, ou então esses recursos mais precisos aí, como musicalidade, cromatismo, sinestesia, frases nominais, reticências, iniciais maiúsculas. Não é difícil identificar uma poesia simbolista ou justificar por que uma poesia é simbolista. Certinho? E o simbolismo, gente, ele teve grandes autores, tanto em Portugal quanto no Brasil. Lá em Portugal, os 3 maiores autores do simbolismo são o Eugênio de Castro, o Antônio Nobre e principalmente o Camilo Peçanha. O Camilo Peçanha é autor daquele famoso livro de poesia chamado Clepsidra. Clepsidra significa relógio de água. Esses poetas sempre tinham uma imagem mais recorrente, uma imagem que era mais sugestiva para eles e que eles usavam mais. No caso do Camilo Peçanha, era a água corrente. Daí o título do livro dele ser Relógio de Água. A água corrente simbolizando o passar do tempo, o passar da vida. Aqui no Brasil nós vamos ter 2 grandes poetas.
o Cruz de Souza e o Alfonso de Guimarães. Alfonso de Guimarães é um nome artístico, né? O nome dele era Afonso de Guimarães mesmo, mas ele latinizou, né, para usá-lo artisticamente aí. Alfonso de Guimarães é conhecido como Solitário de Mariana. Ele é de Mariana, né, interior de Minas, e é um poeta marcado por uma forte religiosidade na sua poesia. Ele foi marcado por um trauma, né, na sua juventude, a morte da noiva virgem, e aí ele associa isso com imagens religiosas, imagens de santas, de Nossa Senhora e tal. Então é uma poesia muito mística. Agora, o grande poeta simbolista brasileiro é Cruz e Souza, o Cisne Negro, o Dante Negro. Esses apelidos costumam aparecer em provas. O Cruz de Souza era negro. Não se trata aqui de ser mulato, ele era negro mesmo. Filho de ex-escravos, foi educado por uma família branca, teve uma boa educação, mas nunca se livrou do tormento de ser negro. Do preconceito, do racismo de ser negro. Além disso, ele nasceu no estado mais branco do país, que é Santa Catarina, onde o preconceito, né, acaba sendo maior por causa da própria situação do predomínio absoluto da cor branca, do homem branco. Como ele era uma pessoa culta, educada, ele chegou a fazer concurso para promotor, se formou em direito que fez concurso para promotor no interior de Santa Catarina. Quando a população descobriu que o ganhador do concurso era um negro, ela não permitiu, ela não aceitou ter um promotor negro. Então ali já começava o seu calvário. Aí ele se irritou, se mudou para o Rio de Janeiro, mas nunca conseguiu uma estabilidade social, nunca conseguiu um reconhecimento pelo seu trabalho ou pela sua arte devido ao preconceito. Casou-se, teve 3 filhos e aí há uma sequência de tragédias. A família toda adoeceu de tuberculose, a esposa enlouqueceu com a morte dos filhos e ele mesmo acabou sendo vítima da tuberculose. E ele teve que passar por tudo isso sabendo que aí tinha muito de discriminação, de não poder pagar um tratamento para os filhos e tal. Então, junte-se a essa tragédia pessoal a constante discriminação da qual ele era vítima e nós temos um poeta revoltado, um poeta angustiado com a própria existência. A imagem mais simbólica preferida pelo Cruz de Souza é a cor branca. Ele tem uma verdadeira obsessão pela cor branca. E aí vem aquelas interpretações, né, de que é uma forma de expressar sua revolta, de denunciar o racismo, o preconceito, ou manifestar um desejo íntimo de ser branco e não ter que passar por todo esse sofrimento aí. Nunca teve sua obra reconhecida em vida, mas hoje é o poeta mais reverenciado, mais valorizado, mais apreciado e aclamado em Santa Catarina. E aí você entende os 2 apelidos dele. Primeiro, Dante Negro. Dante é uma referência a Dante Alighieri, que escreveu sobre a sua ida ao inferno e tal. A vida do Cruz de Souza foi um verdadeiro inferno. Ele viveu esse inferno na Terra. Daí, Dante Negro. Mas e por que Cisne Negro? Simples, é a história, é uma referência à história do patinho feio, que quando cresce torna-se um belo cisne. O Cruz de Souza era o patinho feio da poesia. Depois de morto, virou o cisne, o grande escritor, o grande poeta do simbolismo, o grande filho ilustre de Santa Catarina, justificando então o apelido Cisne Negro. Vamos dar uma olhadinha num exemplo de um fragmento de um poema dele, talvez um dos poemas mais famosos dele, que é o Antífona, e tentar identificar as características simbolistas presentes nele. Vamos lá? Olha só. Ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas, ó formas vagas, fluídas, cristalinas, incenso dos turíbulos das áreas. Nesse primeiro fragmento você já encontra praticamente todas as características simbolistas. Você tem a ausência de verbos, as frases nominais, você tem as imagens vagas, imprecisas, essas formas fluídas, cristalinas, vagas e tal, que você não sabe. Na verdade, se você for buscar, né, um entendimento, ele está falando daquela fumaça que sai da queima de incenso. Turíbulos são recipientes de queimar incenso e aras são altares.
Então quando ele diz, ó, formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas, formas vagas, fluidas, ele está falando daquela fumaça que sai da queima do incenso e vai formando essas formas imprecisas aí. Mas você tem aqui também outras características tipicamente simbolistas. Por exemplo, nós temos o cromatismo da cor branca. O predomínio absoluto, ó, formas brancas, claras, luares, neves, neblinas, tudo isso lembra a cor branca. Nós temos os efeitos da musicalidade, tanto na aliteração quanto na assonância. Você tem a literação do F, do L, você tem assonância do A, do O, do I. Isso vai criando um efeito musical, né, chamando a atenção para um efeito musical aí. Tem a presença de iniciais maiúsculas, né, formas escritas com maiúscula, e tem essa coisa da reticência que eu falei para vocês, além de, como eu falei, a ausência do verbo, ou seja, frases nominais. Então você tem aqui um fragmento pequeno, mas que condensa quase que todas as principais características do simbolismo. Aí ele continua, ó, infinitos espíritos dispersos, inefáveis, edênicos, aéreos. Ele continua com essa sequência de imagens vagas, imprecisas, abstratas, que não têm concretude. Fecundai o mistério desses versos. Olha, mistério com letra maiúscula. Com a chama ideal de todos os mistérios. Ou seja, os seus versos devem conter essa chama do mistério. Não devem ser precisos, não devem ser exatos, não devem ser definitivos. Devem ser vagos, devem ser imprecisos, devem ser sugestivos. Arte da sugestão. Certinho, gente? Bom, com isso eu espero ter ajudado vocês a entenderem um pouco melhor aí o simbolismo. Próxima vez que você estiver diante de um poema simbolista, procura por esses elementos sugestivos, por esses recursos sugestivos, certo? Não deixe de dar o seu likezinho, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e assim você pode acompanhar todas as postagens semanais e usufruir de todo o conteúdo do nosso canal em cima da língua portuguesa e da literatura. Certinho? Um abraço!